Eu sou Eloy Pietá, fui prefeito de Guarulhos de 2001 a 2008 e participei da fundação da Organização Mundial das Cidades e também fui vice-presidente de Relações Internacionais da Frente Nacional de Prefeitos. E, com isso, participei ativamente de fóruns internacionais que nessa entrevista a gente vai explicitar melhor. Eu diria que a ideia de ter uma relação internacional por parte da cidade de Guarulhos é original em Guarulhos, mas não é original do ponto de vista das cidades, das grandes cidades, porque havia naquele momento, final da década de 1990, início da década de 2000, havia um movimento mundial no sentido de as cidades terem um maior protagonismo internacional, não deixando apenas para os governos nacionais. Então, nós nos inserimos num movimento mundial. Agora, pela primeira vez na cidade de Guarulhos, na minha gestão, começou a ter um processo de relações internacionais. Aliás, havia uma semente disso, né? Já no final da década de 90, justamente havia uma participação de Guarulhos no Mercocidades. Inclusive, quem fazia essa participação era o Marcelo Chueire, né, que no governo do Jovino Cândido, que precedeu ao meu governo, estabelecia essas relações com a rede de Mercocidades. Agora, quando chegou a minha administração, nós ampliamos para o mundo todo, principalmente através da Organização Mundial de Cidades e através do Fórum de Autoridades Locais de Cidades Periféricas. E, bem, para atender a essa necessidade de relações internacionais, nós pedimos ao Luiz Fabbri, que tinha trabalhado na ONU, que tinha vivido muitos anos na África a serviço da ONU, né, e que estava morando na cidade de São Paulo, que nos ajudasse nisso a partir dos contatos que ele tinha pelo mundo, especialmente nas Nações Unidas. E então nós nomeamos o Luiz Fabbri secretário adjunto de Indústria e Comércio, né, mas com a atribuição específica de estabelecer relações internacionais, que também, do ponto de vista da economia local, também havia um interesse. Portanto, o fato de ele estar na Secretaria de Indústria e Comércio tinha a ver com essa tarefa nova de estabelecer as relações internacionais. Mais tarde é que nós viemos a criar a Coordenadoria de Relações Internacionais. Então já o Luiz Fabbri tinha saído para outras atividades no Ministério das Cidades em Brasília, e o Eduardo Mancuso, né, que tinha sido o responsável por relações internacionais no município de Porto Alegre e que, portanto, tinha também uma vasta rede de relações internacionais, nós convidamos o Eduardo Mancuso e no período dele é que se formou então a Coordenadoria de Relações Internacionais. Depois passou a coordenadoria ao Fernando Santo Mauro, né? E também um período ficou com a Renata Boulos, né, quando o Fernando Santo Mauro teve que fazer uma especialização no exterior, né? Então, foi um período assim bastante ativo de relações internacionais que eu acho que a gente poderia
pontuar quais foram as principais atividades nessa área. Sob o aspecto da economia, né, nós efetivamente, por termos o principal aeroporto do Brasil em Guarulhos, nós estabelecemos relações tanto com a Infraero, né, com o aeroporto de Guarulhos, como também procuramos fazer uma relação entre grandes cidades aeroportuárias. E na América do Sul fizemos isso no Chile, né, com o pessoal da prefeitura de Pudahuel, né, que tem o aeroporto de Santiago do Chile, como nós temos em Guarulhos o aeroporto que se chama de São Paulo, né. Mas também estabelecemos relações com museus aeronáuticos de outros países, porque havia a ideia de trazer um museu aeroespacial ao lado do aeroporto de Guarulhos, e para isso fizemos várias negociações com o Comando da Aeronáutica em Brasília, com o Ministério da Defesa. Fizemos relações com o Smithsonian Museum em Washington, fizemos relações com o Museu Le Bourget em Paris, e aqui no Brasil com o Museu dos Afonsos. Procuramos contato com a TAM, que tem o Museu de São Carlos, com o Museu Santos Dumont, né, que estava colocado lá em Cotia. Inclusive trouxemos uma parte do acervo aqui para Guarulhos, junto com a base aérea de Guarulhos, que nos cedeu lá um pavilhão para a gente fazer isso. Então, um aspecto das relações internacionais foram as relações que tinham a ver com esse principal serviço que tem a cidade de Guarulhos, que é o aeroporto. Mas nas relações que se estabeleceu com a União Europeia, elas começaram com a cidade de Nanterre, que, junto com Guarulhos, com Saint-Denis e com algumas outras cidades europeias, a partir dos encontros que havia nos fóruns sociais mundiais, principalmente o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, mas que também teve em outras sedes do Fórum Social Mundial, formamos um fórum de autoridades locais de cidades periféricas, chamado, né, o FAUP, né, que estabelecia uma relação de cooperação entre as cidades que têm problemas similares. E quando foi formada a Organização Mundial de Cidades, a CGLU, o FAUP formou dentro da CGLU, né, uma comissão especial de democracia participativa, né? Inclusive, Guarulhos, na minha época, nós presidimos essa comissão, que era também um fórum onde, nos encontros da Organização Mundial de Cidades, a gente se encontrava com essas cidades periféricas, né? Tinha do México, Ecatepec, tinha também de outras cidades da América Latina, como Morón, na região de Buenos Aires, San Salvador, na região de Lima, Canelones, aqui perto de Montevidéu, as cidades italianas, e até havia, em alguns momentos, algumas cidades da Inglaterra também, e até cidades da África, né, como ali perto de Maputo, Matola, né? Então, nos encontros da Organização Mundial de Cidades, aproveitávamos e fazíamos os encontros também do Fórum de Cidades Periféricas. Nós participamos de todas as reuniões do Biro Executivo e as assembleias da Organização Mundial de Cidades, também representando a Frente Nacional de Prefeitos, onde eu era vice-presidente de Relações Internacionais. Por isso nós estivemos
claro, na fundação da Organização Mundial de Cidades, que foi em Paris, né? Tivemos também na reunião que a Organização Mundial fez na Coreia do Sul, né? Jeju, na Coreia do Sul. Tivemos em Marrakech, no Marrocos, né? Porque você vê, pegava a Ásia, mas tinha que também ter um país africano, né? Da África do Norte, né? Então foi em Marrakech, no Marrocos, e depois voltamos para a Ásia em Pequim, né? E também para, digamos, aquela entre Europa e Ásia, que é a Turquia, né? Istambul, né? Além de Barcelona, né? Barcelona tinha um papel muito importante, porque tinha uma atratividade, principalmente sob o aspecto das relações culturais, né? Das cidades do mundo. E na Organização Mundial de Cidades, também se estabelecia uma relação com a ONU para que as cidades fossem ouvidas na Organização das Nações Unidas, e não apenas os governos nacionais, né? Então, nós tínhamos duas comissões na CGLU, a Comissão de Inclusão Social e a Comissão de Cidades Periféricas. Essa de Inclusão Social e Democracia Participativa, né? E participávamos de todas. E como a Organização Mundial de Cidades, ela também tinha suas suborganizações continentais, nós participávamos da FLACMA, que é a Federação das Cidades, Municípios e Associações da América Latina, né? Eu me lembro que nós fizemos uma reunião importante em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e fizemos reunião no México também, Cidade do México, e no Brasil, em Florianópolis, né? Então, claro, nós mantivemos uma atividade permanente na Mercocidades, né? Isso nós nunca deixamos. E, além disso, nós participávamos da Urbal, né? Que é uma relação entre a União Europeia e a América Latina, né? Principalmente nas questões de combate à exclusão social, de microcrédito e de segurança urbana, né? E como se estabelecia uma relação nesses fóruns mundiais, continentais e regionais, como é o caso do Mercosul, nós também tínhamos as relações bilaterais, né? Que tínhamos principalmente com Nanterre na França, Ecatepec no México, Villa El Salvador no Peru, Maputo em Moçambique, Pudahuel no Chile, né? E Montevidéu no Uruguai, e Rosário na Argentina, né? Aliás, nós tivemos um excelente encontro sul-americano, né? Em Rosário, que participava ativamente também desses eventos. E nessas relações internacionais, a cidade de Guarulhos era convidada, por exemplo, a ter uma participação especial quando deu o Ano da França no Brasil, né? E quando também fizemos uma reunião importante de cooperação descentralizada em Marsella, na França, e na Itália participávamos de uma articulação chamada Cento Città, né? As 100 cidades, que tinha como sede a cidade de Turim, né? na Itália. Disso resultaram alguns programas, né, principalmente da União Europeia, né, e ao mesmo tempo experiência importante e dizer ao mundo que nós existíamos como uma grande cidade, que debatíamos com as grandes cidades nos fóruns mundiais, né, e que trabalhávamos os problemas específicos das grandes cidades e com a diversidade, a diferenciação que tem uma grande cidade,
por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos até em reuniões em Boston, né, que tem uma diferença de uma grande cidade na Inglaterra, nós tivemos em reunião em Manchester, né, e como uma grande cidade na França, uma grande cidade na África, né, como Nairobi, no Quênia, né, ou como Maputo, né. Agora, pode alguém achar o seguinte: poxa, mas esse pessoal só ficou pensando nas questões internacionais. Não, né? Ao mesmo tempo, nós fazíamos uma gestão local e, inclusive, essas relações internacionais nos ajudavam muito do ponto de vista da inspiração, né? De como fazer isso, como fazer aquilo, como aproveitar as experiências internacionais. Então, para uma cidade do tamanho de Guarulhos, ela não pode se fechar em si mesma, né, e simplesmente achar que por ter um aeroporto internacional isso basta. Não, o aeroporto internacional é gerido por uma empresa que era federal, a Infraero, agora por uma concessionária, né, que olha lá os temas do aeroporto. Nós temos que olhar os temas da cidade, entre os quais a relação do aeroporto com a cidade, da cidade com o aeroporto, é um tema importante. A imensa maioria dos prefeitos que participavam dessas organizações, seja a Organização Mundial, seja a Organização Latino-Americana, seja a Organização Regional do Mercosul, a grande maioria eram prefeitos extremamente voltados aos temas do desenvolvimento social e não apenas do desenvolvimento econômico, e também do desenvolvimento de formas mais participativas de democracia, né? Eu diria então que, na linguagem meio geral, a imensa maioria não eram governos conservadores, eram chamados de governos progressistas, né? Mesmo nessas grandes capitais mundiais, né? Então, era uma onda, digamos, no sentido de contrapor a política que priorizava o mercado, né, que é a política neoliberal, com uma política mais democrática e mais voltada para as questões sociais e tal, sem esquecer a relação com as questões econômicas. Então, e do ponto de vista de uma grande cidade, Guarulhos deixou de ser uma cidade provinciana, né, para ser uma cidade linkada nessas questões mundiais, né? E não foi por acaso que na Frente Nacional de Prefeitos, eu, quando era prefeito, fui escolhido para ser o vice-presidente de Relações Internacionais. Então, porque a nossa cidade já tinha experiência, tinha quadros voltados para esse tipo de questão, né? E é claro que nesse conjunto também não há nenhuma cidade que não goste, né, e que não precise de ter digamos, um nome internacionalmente conhecido, né? Por que o Rio batalhou tanto para ter as Olimpíadas, né? Porque ele queria ser assistido por bilhões de pessoas, né? Sabendo então que tinha a cidade do Rio, né? Então é claro que a participação nesses fóruns não é algo de massivo, como, né, no caso do Rio, de uma Olimpíada, mas estabelece, pelo menos nos meios institucionais do mundo, o conhecimento da existência e do potencial de uma cidade como Guarulhos. Por isso que é muito importante que esse tipo de relação prossiga, independente do governo que assume a cidade.